Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um IdeaCast. Eu sou o Charles Mota, eu estou aqui na técnica com o professor Rodrigo Portal, estou mais uma vez aqui com o professor Fábio Fernandes, lendas do futebol carioca, com mais de 30 anos de experiência no esporte mais popular do mundo, e mais uma vez com o Carlos Santana, lá do Portal da Base, onde a gente tem todas as informações da próxima geração de melhores do mundo. Senhores, muito obrigado pela disponibilidade de tempo de vocês, muito obrigado pela parceria. E hoje a gente vai voltar a falar de base, da construção do atleta de alta performance, dos divinizados e dos heróis dos nossos tempos, que são os jogadores de futebol, né? Ou para uma grande parcela da sociedade, assim eles são percebidos. Carlos, Fábio, obrigado mesmo pela participação de vocês. Então vamos começar com a seguinte provocação. Tá? Responde quem quiser primeiro. Eu vou fazer a seguinte provocação para vocês. O investimento que o clube faz na base, né, hoje, né, vamos fazer um corte hoje, 2022, é suficiente, significativo para o atleta ter autonomia quando ele se profissionaliza? A provocação é essa. Fabinho, fica à vontade. Muito boa noite a todos. Boa noite. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, exatamente. O horário que você estiver vendo nosso papo. Pessoal, um prazer novamente estar aqui para esse bate-papo, falar sobre futebol, falar de futebol de base, sobre a formação dos atletas. O que acontece? Os clubes hoje, a maioria dos clubes, graças a Deus, já estão entendendo que o futebol de base é investimento e não gasto. A gente sofreu muito nos últimos anos, acho que o Carlos concorda comigo, quando a gente via o clube entendendo que era gasto você com base. Então, você tinha problema de estrutura, você tinha problema de poucos profissionais, de má remuneração, e eu posso dizer aí que ao longo, vamos botar aí dos últimos 5 anos, não sei se eu estou sendo um pouquinho exagerado, mas nos últimos 5 anos você tem visto um forte investimento dos clubes nas estruturas, né, nos CTs, na aquisição de equipamentos, de materiais, de profissionais capacitados. Você está vendo uma rotatividade maior entre profissionais. De que forma? O profissional do Rio está indo para o Nordeste, o profissional do Nordeste está vindo para o Sudeste, o do Sul também vem. Isso não acontecia, era muito local. Os profissionais da base, os do Rio trabalhavam no Rio, de São Paulo em São Paulo, de Minas em Minas, e você tem visto uma movimentação muito maior em relação a isso, onde os clubes estão buscando a excelência dentro dos seus trabalhos. E é um gasto absurdo hoje, você manter um departamento de futebol de base hoje funcionando, né? Você tem todo o gasto com o dia a dia de estrutura, com profissionais, com alimentação, com transporte, com escola, é muito grande. Mas, mesmo assim, eu vejo como necessário, por melhor que estrutura que um atleta tenha, por melhor condição que o clube ofereça a ele, a questão da individualização das necessidades que o atleta tem para se desenvolver, ele ainda precisa buscar fora. O clube, eu não sei se é impossível, pode ser que daqui a alguns anos isso mude, mas hoje o clube não consegue dar essa atenção totalmente individualizada para o atleta. Ele faz um atendimento de uma forma global a todos. Então, as necessidades individuais do atleta, ele ainda tem que buscar fora do clube, entendeu? Se ele quiser ter um acompanhamento melhor na parte nutricional, se ele quiser ter um complemento em alguma coisa na preparação física dele, ele precisa ter orientação jurídica, ele precisa ter uma orientação financeira. Então, eu entendo que isso ainda se faz necessário para os atletas. Bom, eu concordo 99,9% com o Fabinho, para não falar que eu concordo 100%, mas eu costumo dizer o seguinte, eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Cada um com um perfil. Graças a Deus, eu tenho filhos que puxaram um pouco dos pais e que gostam do estudo. Eles têm pouca dificuldade em assimilar conteúdo. Mas em algumas matérias, eles precisam de um auxílio maior. Então, eu tenho condições de pagar para eles um professor particular ou que seja uma aula especializada, eu estou auxiliando para que esse processo seja mais rapidamente assimilado pelos meus filhos. E assim eu entendo o futebol.
Perfeito. O clube, uma sala de aula de uma escola, ela atende 40, 50 alunos. Por mais que o professor ele goste ou que ele tenha uma atenção especial com um ou outro, não dá para ter uma atenção individualizada com cada um dos alunos. E assim eu penso que também seja o futebol. Mais ainda, eu penso que o futebol ele tem algumas nuances que são diferentes de uma sala de aula. A sala de aula, o conteúdo é todo dado dentro da sala de aula. O futebol, não. O futebol ele é um acúmulo de conteúdos, inclusive de sociedade. Não que a escola também não seja, né? Mas são conteúdos muito mais amplos do que simplesmente uma sala de aula em que você está aprendendo naquele momento uma matemática, um português, um inglês, ou que seja a matéria. Ali não, ali você tem aspectos que dependem muito mais do comportamento extra-classe. Então, quando o Fabinho fala acompanhamento jurídico, acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, num geral, o clube vai conseguir dar essa assistência. Mas individualizado para cada um dos atletas, infelizmente, eu penso, o Fábio está dentro de um clube gigante, eu penso que só vai dar individualizado se esse atleta for o nota 10. O nota 6, o nota 7, que pode virar um nota 8, 9, ele vai precisar de um auxílio externo e não interno do clube. Não sei se eu consegui passar a minha ideia sobre isso. Não, foi isso perfeito. Charles, só um parênteses. Essa analogia do Carlos foi perfeita. E ainda tem uma característica importante que é o seguinte: numa escola, por exemplo, se você está numa escola particular, a maioria dos alunos ali são da mesma classe social, do mesmo padrão. Se você está numa escola pública, a maioria dos alunos ali também são da mesma classe social. No futebol, é uma heterogeneidade absurda. Você tem menino de diversas classes sociais, você tem meninos de diversos locais do Brasil, você tem menino que é do interior do Nordeste, você tem um menino que é da Zona Sul do Rio de Janeiro, você tem um menino que é da capital de São Paulo, você tem um menino que é do interior do Rio Grande do Sul. Então, isso ainda torna até um pouco mais difícil você conseguir atingir individualmente cada um deles, porque eles vêm com uma bagagem, com uma herança diferente e reforça essa necessidade que o Carlos bem colocou aí. Perfeito. Vocês conseguem imaginar um exemplo de sucesso? Não vamos falar nem aqueles que não deram certo. Porque, assim, se a gente começar a falar aqueles que não deram certo por falta desse tipo de atendimento, a gente vai acabar fazendo juízo de valor. Mas hoje, quem consegue esse tipo de atendimento especializado, a gente consegue pensar num atleta hoje que está aí se utilizando desse tipo de intervenção para poder performar, né, melhor? Vamos dar os exemplos de sucesso, né? Os que não têm sucesso, não vamos fazer juízo de valor, porque a gente não está não é cúmplice, não é íntimo da pessoa, né? Vamos tentar. Eu acho que o exemplo mais prático que acabou de jogar pela seleção brasileira é o próprio Vinícius Júnior, que houve um acompanhamento interno do clube, mas hoje conta com especialistas ao seu lado que potencializam tudo aquilo que ele vem aprendendo. Porque, olha, é importante dizer, Charles, que o nutricionista particular, que o coach particular, que o preparador físico particular, eles não são individuais, eles trabalham em conjunto com os clubes. Até porque se eles fizerem processos totalmente desconexos do clube, ele atrapalha o atleta dentro do clube. Então, ou seja, eu imagino que o nutricionista individual, ele sabe o que esse atleta está alimentando no clube, ele sabe o que esse atleta tem de carga física dentro do clube, para que ele possa potencializar e ajudar os profissionais que estão dentro do clube. Então, eu penso que hoje é muito simples falar do Vinícius Júnior. E aproveitando o exemplo que ele deu do Vinícius Júnior, coincidentemente esse ano, a nossa equipe sub-14 do Flamengo foi disputar a Ibercup na Espanha.
E o Leonan Casale, que é o treinador da equipe Sub-14, foi treinador do Vinícius Júnior, e numa tarde de folga o Vinícius convidou para ele ir à casa dele lá, foram outros membros da comissão técnica, e ele comentou duas coisas que ele achou super interessantes. A primeira foi que ele pediu pizza para o pessoal para fazer um lanche, e ele não comeu a pizza. Ele já tinha lá a marmitinha dele pronta, com a dieta dele, bonitinho, o pessoal comendo pizza, ele fazendo a dieta. E num outro determinado momento ele pediu, pessoal, vocês me dão licença por uns 40 minutinhos, que ele tinha que fazer algum exercício, alguma atividade lá que já era programada de recuperação, de recomposição, eu não me recordo agora que eles falaram. Ele foi, saiu um instantinho, fez o que ele tinha que fazer dentro de casa, a atividade dele, depois voltou para bater papo com o pessoal. Então, isso dá o exemplo perfeito de como é que se faz necessário e é importante e cada vez mais se usa esse tipo de atendimento, principalmente para os jogadores de altíssimo nível. Perfeito. E isso acaba refletindo na performance, tanto que o cara está na Claro. seleção brasileira. Potencializa. Né? Isso é, o nome é potencializa. Potencialização de todo o processo que ele aprende no clube e que simplesmente serve para que ele se torne ainda melhor do que ele era sem o auxílio. E um outro exemplo que a gente pode dar, Charles, a gente até semana passada esteve conversando com a Cecília, nutricionista, e com o Felipe, e eles fazem o atendimento ao Thales Magno, que foi meu atleta na base do Vasco, foi lá para o New York City, e a primeira temporada dele, ele foi muito abaixo, porque diferença de treino, diferença de alimentação, ele sentiu muito. Na segunda temporada, eles passaram a dar assistência a ele simplesmente foi eleito o melhor jogador da América, ele acabou de ser campeão semana passada de uma competição, o desempenho dele subiu assustadoramente e vem de encontro ao que o Carlos falou. O pessoal do clube quis entender o que aconteceu, o que ele fez diferente. E aí o Felipe, que está lá morando com ele, foi até o clube, conversou, trocou ideia, e hoje o trabalho já é inserido, já é feito em conjunto entre esse suporte profissional fora com o trabalho dentro do clube, que é fundamental, como a gente conversou a respeito disso até na semana passada com eles, né? Fazer uma outra provocação para vocês aqui. Por que o atleta de alta performance tem o melhor carro, a melhor casa, quando ele vai operar alguma coisa, alguma articulação, um joelho, tornozelo, é com o melhor médico do mundo, o cara que tem as melhores especializações nas melhores instituições de ensino, e quando ele vai resolver algum problema relacionado à parte fiscal, à parte da Receita Federal, né, digamos assim, ele deixa a desejar, deixando essa situação meio que de lado, meio solto. Nós temos dois exemplos de dois grandes ícones da nossa geração do futebol, né? Isso eu posso falar aqui porque é matéria publicada em todos os sites e portais de notícia, que tiveram problema com a relação de declaração de renda, que é o Cristiano Ronaldo e o Messi. Por que os jovens, por que os atletas acabam deixando isso um pouco de lado? Porque eles não percebem a relevância desse tipo de situação. O Cristiano Ronaldo pagou uma multa multimilionária sobre isso, né? Nessa convivência que vocês têm no dia a dia, o que vocês atribuem a essa não percepção de relevância? Ô Fabinho, eu acho que assim, em qualquer área, eu sou formado em economia, matemática e informática, tá? Eu conheço das áreas onde eu me formei. E mesmo assim eu não conheço tudo daquilo que eu me formei. É impossível conhecer tudo daquilo que eu me formei. Quando eu preciso de algum auxílio, seja na minha empresa, seja na minha vida pessoal, eu vou atrás de um especialista. Por quê? Porque é um especialista que vai me dar garantia de que eu estou fazendo a coisa correta. Perfeito? Se eu preciso emagrecer com qualidade, se eu preciso ter a gente vai envelhecendo e precisa de ter uma quantidade maior de reposição hormonal e etc., eu preciso ir a um especialista. O grande problema é que a vida gestão para um atleta de futebol, penso eu, posso estar errado, que a vida gestão do atleta, normalmente ela é terceirizada por alguém que deveria ter a responsabilidade de tomar conta desse processo. Ao contrário da vida esportiva. E onde eu quero separar mas isso? só sem querer te interromper, mas esses caras têm
tem empresário, tem representante. Como é que esses caras têm esse tipo de problema? Mas onde eu quero chegar. O empresário está preocupado com a gestão esportiva, performance do atleta. Quem deveria se preocupar com a vida de gestão é também o atleta, também responsabilidade do atleta. Só que quando ele se preocupa só com a parte física, de performance, e não tem ao lado, não são todos os empresários, tem excelentes empresários com corpo de profissionais muito bem capacitados, muito capacitados, que não vão passar por esse tipo de processo. Tá? Eu posso citar aqui, por exemplo, o Marcos Mota é consultor de vários atletas da seleção brasileira e presta essa assessoria jurídica, fiscal, com muita propriedade para esses. Poderia citar o Marcos Mota, que é quem acompanha a carreira do Neymar, obviamente. Mas um atleta de base teria condições de arcar com as despesas para fazer esse processo? Talvez nesse momento não. Mas quando ele tem alguém ao lado, seja um familiar, que se preocupa no pequeno, quando ele chegar a ser grande, ele já tem uma mentalidade um pouco mais avançada para tratar desses assuntos. O problema grande para mim é que ele está preocupado com performance. E a parte de gestão, ela fica a segundo modo. E uma coisa, o Carlos foi perfeito no comentário dele. E uma outra coisa que você tem que ter cuidado é a não ser também que o cara queira burlar. Ou até mesmo a pessoa que se propõe a cuidar disso, pô, cara, tu vai pagar um dinheirão aqui, vamos dar um jeitinho aqui para você pagar menos. Não, o tal do E o jeitinho cara nessa. brasileiro, né? Exatamente. A Isso aí discussão é uma do situação Eto'o que com o pode empresário dele acontecer. foi essa. Ele está tentando botar na conta do empresário. Uhum. O Eto'o tem risco de pegar cadeia na Espanha. Ele está botando isso na conta do empresário, porque o empresário que era para cuidar disso, o empresário falou que não era. Alguém vai pagar a conta. A diferença é que isso lá na Europa, isso aí é muito sério. Aqui alguém vai fazer alguma coisa, vai molhar a mão de alguém. Eu nem vou comentar nada para não citar nomes, mas tem ex-jogador perdendo apartamento. Sim. Todo dia você ouve uma história Indo para dessa. leilão aí. Todo dia você ouve uma história dessa. Seja porque não soube fazer o trabalho dele fiscal da forma correta, seja por outros N motivos que ele está perdendo esses apartamentos. Ou seja, eu acho que essa parte fiscal é uma parte de gestão que deveria ser colocada na mão de um profissional adequado para cuidar. E olha, é diferente você... mas o meu contador... Se o seu contador não é tributarista, ele não sabe do que ele está fazendo. Perfeito. Não é porque ele é contador que ele vai saber sobre o processo. Por exemplo, uma outra coisa que eles acabam gastando muito dinheiro são nas transferências bancárias, que pode dar problema para os familiares, para quem eles estão transferindo também. E a porcentagem de custo, né, para essas transferências. Elas podem ir de 3% a 20%. Olha só o impacto, a quantidade de dinheiro. E uma outra coisa que também impacta de maneira muito razoável é o planejamento familiar em relação ao deslocamento da família. Se o cara deslocar a família para o Natal sem planejamento, vai deslocar todo mundo para a Europa em dezembro. E ele vai comprar as passagens em dezembro. A diferença, se eles comprarem a passagem em junho ou julho, chega a R$100 mil. Ô Charles, vamos falar do que é mais próximo dos atletas que a gente conhece. Eu acho que esse atleta que passa por isso, ele já está num estágio que já é um estágio que ele precisava ter sido informado lá atrás, na base. Vamos trazer isso para o nosso cotidiano, que é o cotidiano de trabalhar com atletas de base que, porventura, podem amanhã estar numa Europa. Esse menino precisa de orientação, perfeito? Qual que é a primeira orientação que ele deveria ter? Você gasta menos do que você ganha? Esse é o primeiro ponto. Gasto. Quais são os seus sonhos de aquisição? O que você faz, quanto você separa
quanto você faz para que você atinja esses objetivos. Porque a partir de uma educação financeira, todas as outras coisas vão ser consequência, penso eu. Porque aí ele vai se planejar para a família visitá-lo quando ele estiver fora, para a aquisição de um carro. Quantas e quantas histórias a gente ouve de atletas que no primeiro compram o melhor carro em vez de ter uma casa. São vários casos que a gente ouve nesse sentido. Então, o básico para a gente que precisa tentar orientar os atletas de base, e aí eu estou falando lá de 14, 15, porque quando ele chega a 20, se ele não for orientado, ele vai continuar fazendo merda. Ele vai continuar fazendo. Mas se você orientou e deu educação financeira, e eu acho que educação financeira tinha que ser matéria de escola, tá, gente? Mas já que as escolas não dão isso, os clubes poderiam auxiliar, e eles auxiliam dentro de uma medida, mas ter um profissional ao lado que faça junto a ele a gestão financeira da vida dele, é porque ele vai me roubar. Não, faça a coisa com a pessoa certa que ele não vai fazer. Existem profissionais corretos que vão te tratar, vão te cobrar o valor justo para que você não perca dinheiro. Porque se você contrata a pessoa errada, ou se você acha que é capaz de fazer sozinho, você está perdendo dinheiro em vez de pagar um profissional correto para poder fazer para você. Esse é meu pensamento. Já entrando nessa situação aí de ser enganado ou não, por que a casa e o carro do jogador de futebol sempre é mais caro em relação ao cidadão não jogador de futebol? Por que faço a provocação para você, Fábio. Que estratégia a gente pode usar para esse tipo de situação? O Fábio vai lá, é jogador de futebol, vai comprar uma casa no lugar legal. Por que para o Fábio, que é jogador de futebol, sempre é mais caro? O que acontece? Como é que ele pode se proteger desse tipo de situação? Buscar alguém que possa fazer isso por você, porque se a pessoa sabe, mesmo que seja um jogador, né, assinou o primeiro contrato legal no sub-20 mesmo, que hoje você já tem atletas de sub-20 ganhando salários bem substanciais. Se o cara sabe que você é jogador de futebol, mesmo sendo sub-20 ainda, se for de um clube grande, ele vai querer ganhar em cima. Isso não tem jeito, não tem jeito. Então, a casa que é 100, ele vai querer empurrar por 130, 140, 150, entendeu? A mesma coisa em relação ao carro. Então, se você tiver um profissional que possa fazer isso por você, é uma forma de você se proteger desse tipo de situação que ocorre. Isso não tem jeito. Infelizmente, no nosso país, as pessoas se aproveitam da situação para poder tirar vantagem em cima. No mercado financeiro, chama-se de broker, né? É o cara que vai intermediar a compra de determinado título. Se determinada bandeira de um banco muito grande vai comprar determinado título, naturalmente o mercado vai perceber esse título mais caro. Isso tende a trazer um ágio, uma inflação para esse título. Aí você bota aquelas corretoras menores para comprar esse título. Ô, Charles, acrescentando, eu penso que é o seguinte: isso é em qualquer área, tá? Em qualquer área. Se eu vou comprar uma casa e chego lá num BMW para comprar essa casa, eu vou ser tratado diferente se eu chegar num Voyage. Uhum. Então, assim, por quê? Porque a sociedade ela vive da aparência daquilo que a pessoa tem. Então, assim, e quando é público, que é o caso do atleta de futebol, às vezes as pessoas acham que ele ganha mais do que aquele, na realidade, ele ganha. Porque ele também potencializa para os outros mais do que ele deveria. Isso é o quê? Consciência do próprio atleta de mostrar a sua própria origem, fazer o trabalho correto. Porque, olha, tem broker correto e broker incorreto. Vai ter gente que vai passar a perna do mesmo jeito que o outro. Ou vai colocar um ágio maior para ganhar um percentual maior. Então, assim, é educação. Se você educa, você consegue diminuir esses problemas. Agora, que eles vão continuar existindo, tem alguma dúvida, Fabinho? Lá no Flamengo, inclusive, né? O Flamengo tem o patrocínio do BRB, inclusive, acho que sem ser essa segunda-feira, agora a outra,
uma equipe do BRB vai fazer uma palestra de educação financeira para os atletas do Sub-17. E o que acontece também? O atleta, ele normalmente vem de uma camada bem baixa da sociedade, uma dureza sem dinheiro, e quando ele consegue receber um primeiro contrato, um salário bem vultuoso, ele não está acostumado a lidar com aquela quantidade de dinheiro. Então, ele tem dinheiro, se o cara chega, ó, esse carro aqui é 30. Se ele ganha 50, ele acha, o carro, eu ganho 50, o carro é 30, vou comprar o carro. Mas aquele carro pode sair por 18, por 19, entendeu? Ele não tem essa noção. Então, daí que é importante realmente você ter esse tipo de orientação, alguém que possa mostrar para ele, ó, meu filho, não é assim, você ganha 50, mas, pô, você não precisa gastar 30, você pode gastar aqui 15, você guarda esse outro aqui, você investe nisso aqui. Isso aí é fundamental, como bem o Carlos colocou. Ô, Fabinho, só para acrescentar, Charles, só para acrescentar que eu acho que é importante, que é o seguinte, tem um livro que eu acho que é recomendável para qualquer atleta, que é Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. Ele mostra, inclusive, é uma forma de orientar esse atleta ou essa pessoa, quer que seja ela, diz que, olha, qual que é a despesa que você terá a partir daquilo que você adquiriu. Você já pensou que essa despesa pode ser menor em função daquilo que você adquire? Então, ou seja, educação financeira, educação por todos os cenários aí, né? Seja ela financeira, educacional, de nutricionista. O mais importante que a gente precisa dizer aqui, que é onde a gente começou lá atrás, é o seguinte: se cerque de pessoas que possam realmente te ajudar. Porque, infelizmente, a gente conhece, né, Fabi? Um punhado de atleta que mantém 20 tios. A Verdade. família cresce só porque ele virou um atleta de futebol. Tem Ele vira o tio que chefe da para de família. trabalhar. Ele com 16, 17 anos vira o chefe da família. Vira o chefe da família. Se ele fosse o chefe da família do pai, das irmãs ou do irmão, ainda ia. Mas tem tio, tem primo que para de trabalhar. Que acha que o atleta virou rico. E as coisas não são assim. Perfeito. Fabinho, se a gente fosse entender uma equipe básica para atender de maneira especializada o atleta, qual pilares a gente poderia elencar aqui? Do financeiro ao fisiológico de campo. Como é que a gente poderia pensar essa equipe para atendimento? Hoje você tem uma infinidade de profissionais que podem dar suporte. A gente já falou aqui, nutricionista, fisioterapeuta, preparador físico. A gente já sabe de atletas que têm analistas de desempenho, que além do trabalho que é feito dentro do clube, por fora tem um outro analista avaliando 100% individualmente aquilo ali, quanto que o cara correu, onde é que ele se posicionou, onde é que ele recebeu mais bola, onde é que ele recebeu menos bola, o que ele pode fazer para melhorar. Aí você tem a psicóloga, que é fundamental, como o Carlos colocou lá no início, é muito importante, porque o cara com a cabeça ruim não vai render, por melhor que ele seja técnica, física, por mais conhecimento tático que ele tem, se a cabeça não estiver boa, não vai render. Aí você entra dentro dessa parte aí, a pessoa para cuidar da gestão financeira dele, a pessoa para poder orientar na questão dos impostos. A gente hoje tem uma infinidade de profissionais que podem assessorar e devem, né, para que tenham condições, esses atletas, para que ele possa ficar com a cabeça dele totalmente voltada para aquilo que ele precisa desempenhar, que é o trabalho dele no campo, né? Isso acaba refletindo com um ótimo custo-benefício, né? Se você pegar a literatura sobre o assunto, tem um autor chamado Bill Walsh que fala muito sobre isso. Você vai gastar no máximo 3% da sua renda. Exatamente. Né? Se a gente for ver, então, o cidadão comum que gasta de plano de saúde particular é muito mais que 3% da sua renda. Charles, a não orientação, a não orientação correta, ela faz com que você perca muito mais que isso. Isso. Então, vale a pena investir 3%. Obviamente. É barato. Tem um bom custo-benefício. É barato. Agora, isso é o tipo de situação que ainda não tem uma cultura. São ainda situações muito esporádicas,
como a gente falou, o Vinícius Júnior, o Thales Magno, o Cristiano Ronaldo já faz isso lá atrás. Então, aos pouquinhos, eu já comentei num outro encontro que nós tivemos do Thiago Maia, que deu uma entrevista dizendo que depois que ele teve a lesão dele, ele montou um espaço de fisioterapia, e de academia semelhante ao do Ninho, para poder, mesmo recuperado, continuar fazendo preventivo, complementação de trabalho em casa. Ele viu a necessidade e a gente viu que ele voltou da cirurgia, o rendimento dele foi muito bom. Aquilo não interferiu porque ele se preparou para isso. Fabinho, mas vamos provocar. Agora é minha vez de provocar. Certo. 99% dos atletas já conseguiram, através de exemplos, essa conscientização de que a performance ele consegue crescer a partir de estímulos individuais. E que são esses estímulos? É uma academia que ele faz em casa. Um atendimento mais especializado, digamos assim. É um atendimento especializado. Mas quando a gente fala de gestão, são pouquíssimos, sabe por quê? Porque, infelizmente, não tem exemplos. Infelizmente, esses não são exemplos em que o atleta vai para o microfone e fala: eu tenho uma consultoria financeira que cuida da minha vida e que influencia positivamente outros atletas da base. Ele fala de que, olha, eu comprei um aparelho e estou me cuidando em casa, mas é para performance. Para a gestão, certo. 99% ainda não tem. Infelizmente, a gente tem um exemplo negativo para mostrar. Falar, ó como é que dá problema se você não fizer, ó. Né? O Eto'o, para pegar a cadeia, ficar guardado lá, ó. Se der mole, ele fica guardado. Eu tenho certeza que no caso do Eto'o, ou no caso de vários outros, eu não vou ficar citando o nome, não houve orientação correta. Normalmente um familiar, não, isso aí pode deixar que eu como. Isso aí pode deixar que eu tomo conta. Esse pode deixar que eu tomo conta. Ou beirada, né? O beirada é clássico. É o beirada. Tá cheio de beirada. Chupa sangue. Que só tá do lado do atleta quando a coisa tá boa. Pouco ou nenhuma orientação. Porque esse beirada também não tem nenhum conhecimento para tomar. Não. Se o beirada é consciente, se o beirada tem... Ele não é nem chamado de beirada. É, verdade. Há umas semanas atrás, o Christian, que foi volante do Corinthians, jogou fora do país também, ele falou que ele foi para fora do país, deixou uma procuração aqui com os familiares, com o tio, com o irmão, com prima. Os caras acabaram com o patrimônio do cara. Começaram a pegar dinheiro, fazer empréstimo no nome dele, não sei o que, um monte de barbaridade. O cara, quando foi ver a real situação, em vez dele ter conseguido juntar dinheiro, ele estava devendo a Deus e o mundo. Isso família, porque muitas vezes você confia na família, mas aí o familiar é qualificado, tem conhecimento, tem entendimento sobre o assunto para cuidar, para gerir? Quase nunca. Ele não devia ter deixado a procuração, ele devia ter feito um contrato de prestação de serviço onde as partes se responsabilizam por suas funções e sanções caso dê numa situação dessa aí. Sacou? Você não faz procuração, você faz um contrato. Ô, Charles, mas você tem essa consciência e você sabe disso. 99% não tem pingo de conhecimento. Confia naquele que foi, talvez, o cara que pagou a conta, pagou a passagem de ônibus dele, e ele se sente numa gratidão em terceirizar para esse tio, para o primo, para o amigo, porque um dia esse amigo ajudou. Se tem uma coisa que o atleta de futebol é muito grato àquele que ajudou a ele. E aí, por isso, ele é ludibriado, porque normalmente ele é ludibriado. Infelizmente, acontece, né, Fabi? Verdade. Ah, não, mas fulano de tal me ajudou. Eu tenho que ajudar ele. E aí, quando está se ganhando um bom dinheiro, porque o Christian falei isso agora, porque ele já passou não sei quantos anos que ele parou. Agora é que ele está tendo consciência. Mas na época, estou ganhando aqui o suficiente. E o que acontece, Carlos? Até um caso que eu já usei algumas vezes também, comentando, e em cima disso que você falou. Um cara, às vezes, o menino é do interior,
Aí o cara vê o menino jogando, o menino é bom, aí consegue, por alguma forma, levar esse menino para algum clube. Ele ajuda, ele paga a passagem, dá uma. Aí ele acha que ele é Compra uma empresário. chuteira. Exatamente. Aí o cara já se intitula como empresário. Aí o garoto vai direitinho no clube ali, pô, vamos assinar o primeiro contrato profissional. Pô, show de bola, legal. Aí acerta lá o valor, assina o contrato, primeiro pagamento sai, aí o empresário liga, Fábio, eu acho que veio errado o pagamento do fulano. Falei, veio errado? É, porque está faltando dinheiro. Falei, não seria o desconto dos impostos, não sei o quê. Aí o cara, é? Eu falei, porque o contrato O profissional, ele empresário, tem o que cara que é pagar. empresário, O cara exatamente. não sabe Ele que tem tem que que, descontar ele é INSS, descontado, imposto de FGTS, renda, imposto de renda. O cara que é empresário. entendeu? Isso é muito comum, é o que a gente vê direto. E você deve até saber de outros casos semelhantes a esse, né? Com certeza. 1 milhão, Fábio. 1 milhão. Sabe por quê? Porque esse empresário, na verdade, é um beirada que está É. querendo, nossa, vou salvar a minha lavoura. Infelizmente. Ô, Charles, pergunta para o Carlos quantas pessoas devem entrar em contato com ele pedindo ajuda e pedindo orientação a Nossa. respeito de assinar um contrato, de tentar um clube. Quantas pessoas, inclusive empresários, quer dizer, que se dizem empresários, eu tenho certeza que são vários. Por exemplo, o cara geralmente, fazer uma. Acrescentando ao Fábio, geralmente o cara o quê? É só advogado, Carlos? A profissão comum dos empresários é o quê? Então, os que eu conheço, tá? Tem uma grande maioria que é ex-jogador de futebol, ex-atleta profissional, Isso. que aí a profissão dele foi atleta. Os grandes, aqueles que são realmente, vamos citar aqui, Bertolucci, Cury, são empresários do ramo financeiro e coisa, e uma outra parte de advogados. Uhum. Advogados. Esse é o público com que eu trato, tá? Esse é o público com que eu trato. Acho que a grande maioria é de ex-atleta. Ex-atleta que não teve assessoria quando ele era atleta. Exatamente, exatamente. E que, infelizmente, olha, gente, a gente precisa também dizer que tem bons profissionais, tá, gente? Tem gente Claro, boa, claro. tem Uhum. gente boa Não, com trabalhando certeza. aí. E tem gente que se qualificou, Eu inclusive. não, eu não tenho dúvida que o Messi tinha uma boa assessoria, e o Cristiano Ronaldo também, o Eto'o também, e deu no que deu. Acho que faltou atendimento, como a gente falou anteriormente, especializado no tributarista. Se o advogado Sim, fosse Uhum. tributarista, né? Nós tivemos vários sim, exemplos brasileiros também, que eu não quero tocar aqui, que também teve a mesma sim, coisa, né? sim. E muitas vezes o que acaba acontecendo é o seguinte: esse empresário que é iniciante, que não tem tanto poder de investimento, se o menino começa a se destacar muito, a ter uma relevância, o cara que é grandão vem e toma conta do negócio. Às vezes, ele já dá um dinheiro para ficar em definitivo com tudo do jogador. Às vezes, em outras situações, ele propõe uma parceria, né? Ó, eu vou tomar conta de tudo, você vai manter 10% lá na frente quando a gente ganhar um dinheiro, não sei o quê. Isso é o que a gente comumente acontece quando o jogador começa a se destacar muito. Ele começa a se destacar, vira titular na categoria dele, é convocado para a seleção, começa a vir sondagem da Europa, aí o grandão vem e toma conta da situação. Então, mas o Cristiano Ronaldo devia ter um grandão. Não, Pagou, sempre pagou teve. 88 milhões de multa. 88 milhões é dinheiro aqui em qualquer lugar do mundo. Não, Ô, claro. Charles, mas aqui vão existir outros profissionais que não do futebol que também pagaram essa multa por não ter alguém especializado ao lado. Uhum. Como você disse no vídeo anterior, o futebol não é uma bolha à margem da sociedade. O Não futebol é a é. sociedade. Viu como Então, é que eu lembro da assim, tua fala? é isso mesmo. O futebol não é uma bolha, não é uma ilha à margem da sociedade. Não é. Ou seja, orientação correta dos profissionais corretos. Eu penso que hoje, inclusive pelos maus exemplos, tem uma turma já mais preocupada com isso. Sim. Só que esse não deve ser o foco, penso eu, nosso. O nosso foco tem que se orientar
aquele menino que pode não virar um atleta de futebol, que a maioria não vai virar. A maioria não vai ser jogador. O que esse atleta está fazendo se ele não for um jogador? Quando ele está se qualificando para gerir a carreira dele daí para frente? Porque aí ele passa a ser um produto do meio, ele passa a ser um produto que, pô, o Fabinho não virou um atleta profissional, mas hoje trabalha no meio. E que também tem que gerir a carreira. Será que o Fábio sabe de tributação? Eu não sei nada de tributação, mas eu vou ter que procurar alguém para que cuide disso. Claro. O problema é que os percentuais, os valores, são muito grandes quando se fala de Cristiano Ronaldo, quando se fala de Eto'o, de Neymar e etc. Mas tem atleta que poderia estar sendo orientado e gastando muito menos. Não é nem com tributo. É com o carro que ele compra hoje e vende no final do ano, sem ter usado 10 mil quilômetros dele. Tem atleta pagando juros na prestação do carro, que ele podia comprar à vista. Tem. Né? Se for pensar assim, a gente conversou com outro rapaz, até é Clauber, né, Fábio? Acho que o nome dele é Clauber. É, né? o Clauber Ele Rocha. acabou fazendo essa provocação. Né? Tem atleta que tinha dinheiro para comprar o carro à vista, preferiu comprar parcelado e pagou juros na parcela. Né? Falta de quê? Orientação. Falta de alguém especialista que tivesse disposto a falar com ele. Olha, esse é o caminho melhor a ser feito. Mas você imagina, o clube tem condições de fazer isso, Charles? O clube não tem condição de tomar conta de 120 atletas nesse ponto, nesse sentido. Esse cara precisa de um auxílio externo para tomar conta. Sabe por quê? Porque isso não influencia na performance, num primeiro momento. Claro. Na vida dele em geral, sim, né? Na vida dele em geral, sim. Mas isso só vai você começar a influenciar dentro de campo que o clube vai se preocupar. Até que não se preocupe, se ele está gastando, o dinheiro é dele. Quantos ex-treinadores, quantas histórias do Tele chamando a atenção dos atletas que ele tinha de não compre esse carro, não faça isso. Hoje, eu conheço treinador que mal fala com o jogador fora das 4 linhas. É. Ele está pouco se lixando se o atleta está fazendo o que ele está fazendo fora de campo, desde que não interfira na performance dele dentro. Aí. É esse que nós precisamos orientar. Verdade. Virando um pouco de assunto, mas também muito pesado, racismo no futebol. Essas últimas 2 semanas, nós passamos por eventos que tentaram animalizar a figura do jogador de futebol brasileiro. Acaba descategorizando a figura humana do indivíduo, tracionando essa imagem para dentro de uma perspectiva inferior, até na ideia do comportamento da manifestação da felicidade, né, que é o máximo do futebol, que é o gol. Então, eu queria provocar vocês. Até quando a gente vai ter essa situação? A gente melhorou muito desde que o Fábio começou lá atrás. Eu acho que deve ter evoluído, o processo civilizatório deve ter avançado. Né? Mas hoje, né, o que passa na cabeça do imaginário coletivo em relação a isso? As pessoas estão mais abertas a mudar, a entender que isso não cabe mais? Fabinho, posso começar? Pode, claro, à vontade. Olha só. Eu sou filho de uma negra, tá? De um pai branco, mas de uma mãe negra, mais para negra do que... É uma morena, uma mulata, como se dizia antes, tá? E que já passou por coisas inimagináveis. De se entrar num shopping, por exemplo, e as pessoas olharem quem é que está entrando. Isso é da sociedade. A gente vive numa sociedade em que, infelizmente, isso acontece e acontece todos os dias. Nós 3 aqui somos brancos. A gente não passa por que essas pessoas realmente passam. Infelizmente, a gente pode dizer que a gente sente, mas quem sente de verdade é quem passa pelo problema.
que a gente pode ter é a empatia de tentar se colocar no lugar desse outro e aí tentar, principalmente, ser agente multiplicador das boas ações. Por quê? Você não pode simplesmente abaixar a cabeça se alguém do seu lado está tratando um outro mal. Você tem que ser um agente que vai coibir esse processo. Penso eu dessa forma. Os fatos que aconteceram na semana passada, eles, infelizmente, e aí há para mim, um grande culpado, que são as redes sociais. Elas potencializam os ignorantes. Parece que é bonito falar coisa idiotice. É bonito para chamar a atenção. E ela potencializa. Por quê? Esse vídeo desse cara que falou do Vinícius Júnior, ele ganhou uma dimensão que para ele foi resultado porque tem apoiadores dessa causa dele. Nós vivemos numa sociedade racista. Sim. Quantos e quantos já passaram por esse processo e que acham normal. Há não tão pouco tempo, era normal escravizar alguém e ele acha que ainda vive nesse momento. Porque ele foi ensinado, porque ele viu isso acontecendo e ele acha que está tudo correto. Principalmente nesses meios onde a gente vive, infelizmente. E isso é uma coisa, como o Carlos falou, da sociedade. A Europa ainda é um continente que tem muito racismo. Eles Em se um sentem país, em alguns, colonizadores. exatamente, em alguns países isso é latente e os próprios governos não fazem questão nenhuma de combater ou de se posicionar contrário a isso. Isso é normal para eles, Pensam infelizmente. igual. Exatamente. O nosso país, eu acho que melhorou um pouquinho, mas ainda tem. Essa semana mesmo a gente teve o caso em Copacabana de uma moça comprando na loja e a dona da loja, que é uma coreana ou uma chinesa, agora não me recordo, humilhando ela e as pessoas que frequentam ali dizem que isso é comum, que não foi só com ela, que não foi o primeiro caso e tudo. E uma coisa engraçada é que eu tenho certeza que essa coreana deve sofrer de xenofobia, que também é um outro problema que tem. Tem gente que fica incomodado quando um estrangeiro vem para cá, se estabelece e tem um certo sucesso. Tem pessoas que não concebem isso. Então, isso é um problema da sociedade. É o que o Carlos falou. Nós temos que ser agentes, elementos, para, de alguma forma, tentar contribuir para mostrar que isso é uma ideia horrível, que isso não deve acontecer, que isso tem que mudar. Agora é um problema muito complexo, muito difícil, né? E a gente, infelizmente, ainda conta. Ainda há algumas brincadeiras dentro do ambiente do futebol, né? De você lidar com os afrodescendentes. Ah, negão, não sei o que, neguinho. Entre os próprios atletas há esse tipo de brincadeira, seu macaco, isso, aquilo. Então, é uma coisa difícil, né? A gente, de repente, pode ser até que não tenha maldade, mas o ideal seria que não tivesse nem de brincadeira mais isso, né? Mas ainda acontece. Fabinho, essa semana aqui em Belo Horizonte, infelizmente, um fato super desagradável foi ao ar nos jornais aqui de Minas Gerais, de um menino de cerca de uns 3 anos que perguntou para a mãe: "Ô mãe, quando é que eu vou ficar branco?" Aham. Eu tomei conhecimento disso. É, Por causa da escola que ele estava porque é a escola que sofrendo ele frequentou, então é da a sociedade. sociedade. Isso Agora, aí. alguém fez alguma coisa, porque eu não acredito que uma criança de 3, 4 anos chame a outra de pejorativamente, de qualquer que seja, se ela não tem influência de alguém que também está chamando. É de dentro de casa. É de dentro de casa, é do meio onde ela convive. Isso aí. Só que por isso é que a gente tem que ser elemento, porque se eu estiver no meio de alguém que esteja tratando o outro dessa forma, eu tenho que ser o primeiro a levantar a mão e falar: opa. Por que você se acha melhor? Por que você está tratando essa pessoa dessa forma? O que tem de diferente em você que essa pessoa não saiba fazer ou que não possa fazer? Então, a gente precisa ser agente multiplicador de coisas boas. Senão, não vai mudar a sociedade. Com certeza. É lá dentro do seu clube, Fabinho, se o menino brincou com o outro, de chamar ele no canto e falar: não brinque assim. Uhum. Perfeito.
tem um recado que provavelmente não vai chegar a muita gente, nem a esse comentarista esportivo. Mas, parafraseando Nietzsche, eu não acredito em um Deus que não dance, né? E os deuses do futebol vão fazer esse cara pagar. Ah, vão, com a Copa do Mundo chegando. Né? Então, eu não acredito num Deus que não dance. Então, pegando esse viés agora, esse momento, esse corte do nosso bate-papo, eu vou para a indicação de leitura, muito conectado com essa situação, né? Então, eu vou indicar 2 livros aqui agora, tá bom? Já tinha até separado, tinha feito até cola. Da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, né? Fala muito sobre essa ideia eurocêntrica, né? Os europeus dizem o que é relevante, quais são os autores relevantes a citarem nas pesquisas acadêmicas, qual é o comportamento relevante, o que deve ser feito ou não, aceitável ou não, em relação até à comemoração de um gol, que é um ato de liberação da felicidade, né? Então, Memórias da Plantação fala sobre essas feridas coloniais, né, que se conectam diretamente a esse tipo de situação que passou o Vinícius Júnior. Então, a primeira indicação é essa, Memórias da Plantação da Grada, muito bom. E o outro é o mestre Darcy Ribeiro, que, né, para mim está entre os 3 pensadores da educação do Brasil, Paulo Freire, Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. São 3 pensadores da educação brasileira que são fantásticos. América Latina, Pátria Grande. Aqui nasce muito mais gente que na Europa, a gente tem um potencial muito maior agrícola, tecnológico, humanista, de litoral. Então, Pátria Grande, do Darcy Ribeiro, comenta tudo isso. Nós temos os 2 oceanos, o Pacífico e o Atlântico. Então, quando a gente começar a pensar essa identidade coletiva, ninguém segura a gente. Acho que o próximo século é nosso. Não tenho dúvida disso. Então, essas 2 indicações de hoje... Grada Quilomba, Memórias da Plantação, e Darcy Ribeiro, América Latina, Pátria Grande. Fabinho, a minha indicação eu já falei aqui, Pai Rico, Pai Pobre. Boa. É fácil leitura, é fácil para qualquer atleta que possa, no momento, e não venha com desculpas, porque eu não tenho tempo, não, no ônibus que o Fabinho pega com os atletas e segue para Minas Gerais, há tempo suficiente para ler esse livro. Com certeza. Senhores, estamos aproximando do final. Eu quero agradecer imensamente, porque são 2 figuras com ethos esportivo muito forte. Eu acho que esse ethos esportivo de vocês tem muito a contribuir nesse novo contexto de entendimento, de interação e atendimento ao atleta de alta performance, principalmente nesse viés, desse círculo virtuoso de atendimento especializado. Acho que a gente pode desenvolver muita coisa relevante, muita coisa significativa para potencializar todo esse soft power do futebol brasileiro que a gente tem que utilizar mais. Palavras finais, Fábio? Não, mais uma vez agradecer. É sempre um prazer estar conversando com vocês. O Carlos é sempre bom reencontrá-lo aí. A gente teve a oportunidade de ter dado um abraço lá em BH na semana passada. E eu acho que é importante a gente salientar aqui que a carreira de um atleta de futebol é muito curta. O atleta de futebol com 38, 39, vamos botar 40 anos aí. Quando muito, né? Quando muito, ele está terminando a carreira dele e ele tem uma vida ainda imensa pela frente, ele tem um horizonte gigantesco, muitas coisas para fazer. E se durante essa carreira dele ele já conseguir ter entendimento das necessidades que ele precisa ter com a vida dele, os cuidados com as questões, porque, como o Carlos falou, fica muito voltado para o desportivo, para ele dentro do campo, e ele esquece do entorno, né, do que gira em torno dele. Então, tem muito cara que para de jogar e fica completamente perdido. Então, se ele começar a ter esse entendimento ao longo da carreira dele, ele já vai vislumbrar algumas possibilidades e dar sequência e se tornar uma referência positiva para os outros que vêm na esteira ali, nessa grande fábrica que a gente tem de formar jogador de futebol. Então, eu acho que é muito importante isso. E a gente, sempre que puder, tem que estar tocando nesses assuntos aí, nesses pontos, orientando, mostrando, né, que é necessário, que é importante, porque até para a gente fazer com que isso a sociedade cresça, né, melhor, evolui, se torne uma sociedade melhor, que eu acho que a gente está precisando bastante nos dias de hoje.
Carlos, palavras finais aí, o cara que monitora a próxima geração de melhores do mundo. Bom, primeiro, agradecer muito pela oportunidade, Charles. É sempre um grande prazer participar desses bate-papos. Fabinho é um cara que tenho sempre muito prazer em revê-lo, seja pessoalmente ou aqui via virtual, né? Que é o caso que a gente está aqui. Então, sempre a gente se vê mais vezes ainda, né? Então, tem mais competição aí para a gente seguir. Então, a gente espera revê-lo em breve novamente, né? E eu acho que acrescentar naquilo que o Fabinho falou, né? Vivemos numa sociedade que precisa ser melhor educada desde o berço, desde a base. Desde a base. Seja internamente na família, seja na sociedade como um todo, seja dentro de um clube de futebol. A partir do momento que a gente conseguir orientar melhor e passar boas dicas para que esses atletas evoluam enquanto pessoas, eles naturalmente irão evoluir enquanto atletas. Então, tratemos primeiro da pessoa, do indivíduo. Porque tratando bem essa pessoa, naturalmente nós iremos formar atletas melhores, que melhores orientados serão exemplos para outros e outros e outros. Só agradecer, meus amigos. Senhoras e senhores, eu sou o Charles Mota, eu estive aqui na técnica com o professor Rodrigo Portal. Se cuidem, fiquem bem, grande abraço, tchau.